Em 2025, no começo do ano, eu fiz o meu primeiro intercâmbio sozinho. Eu fui sozinho estudar francês em Nice, na Côte d'Azur, e nessa viagem eu também tive a oportunidade de conhecer Lisboa e Barcelona. E hoje eu quero trazer para vocês rapidinho, rapaziada, lições que eu aprendi viajando sozinho e que eu quero compartilhar com vocês. Então, se tu curtiu a ideia desse vídeo e curte essa temática, já curte esse vídeo, se inscreve no canal e acompanha aí até o final. O primeiro preconceito que eu quebrei quando eu tava viajando sozinho é que antigamente eu acreditava que eu precisava saber minimamente a língua de um país antes de viajar para ele. E, gente, isso não é verdade. Assim, eu já tive algumas vontades, alguns desejos de viagem antes dessa viagem de 2025, na qual eu sempre pensava, não, mas se eu for para um país da América Latina, eu acho que eu quero conhecer um pouco de espanhol, saber falar espanhol para poder viajar e conhecer a cultura. De certo que isso é muito importante, né? Assim, pro teu intercâmbio cultural, até para você não ser passado a perna ou ser feito de trouxa pelos locais ou coisas do tipo. Mas, gente, isso não é um pré-requisito, assim. Nessa viagem que eu fui, eu consegui visitar Barcelona, que foi uma das viagens mais incríveis da minha vida, e eu não sabia falar espanhol, muito menos catalão, e super consegui me virar, assim. Hoje em dia eu acho que a linguagem universal, quer você queira, quer não, é a grana, é o dinheiro. Então, se uma pessoa vai viajar e ela tem dinheiro para pagar, tem dinheiro para consumir, eu acredito que ela vai conseguir se comunicar de uma certa forma, que ela vai conseguir comer, vai conseguir dar seus passeios e vai conseguir se virar naquela cidade que ela não sabe falar a língua. E isso era uma ideia muito forte que eu tinha dentro de mim, de que eu gostaria mesmo de saber a língua dos países que eu iria visitar. Hoje em dia eu já não tenho mais isso, gente. Eu fiz até um vídeo falando sobre a próxima viagem que eu vou fazer, que vai ser pro Chile, e continuo sem saber falar nada de espanhol. Pra falar que eu não sei falar nada, cara, eu tô, sei lá, 30 dias de ofensiva no Duolingo. Que também não é nada, né? E aí, outra lição que eu aprendi também nesse âmbito das línguas, né, de aprender uma língua nova, é que, gente, não tem nada melhor para tu aprender uma língua nova do que a imersão no país que fala aquela língua. Eu juro pra vocês, quando eu fui estudar francês na França, eu já tinha estudado francês por 2 anos. E eu já tinha uma base de francês muito interessante. Inclusive, eu acho que esse é o melhor momento para tu fazer um intercâmbio de línguas. É quando tu já tem uma base interessante e tu quer refiná-la. Mas, cara, quando eu voltei, eu passei uns 45 dias lá em Nice. Quando eu voltei, o meu professor de francês falou que não conseguia compreender o salto que o meu francês deu em 1 mês e meio, praticamente, de França. E isso acontece com outros alunos dele também. Na época, uma outra querida amiga minha tinha voltado também de um outro intercâmbio. E ele também falou a mesma coisa, que o avanço que a gente tem quando está imerso na cultura, falando todo dia, é equivalente, cara, sei lá, 1 ano de aula, assim. 1 mês de imersão é equivalente a 1 ano de aula. Eu não sei se é isso exato os dados, né? Mas, assim, tirando da minha cabeça, porque realmente é um avanço muito grande. E isso eu acho que é porque, sei lá, bicho, tu vai ter que falar em francês, no caso, né? Ou inglês, ou qualquer língua que seja, para comer, para se alimentar, tu vai ter que se virar, sabe? Então, para você que tá buscando aprender uma língua nova e tem essa possibilidade, né? Acho que se arriscar numa viagem de intercâmbio é algo super benéfico. A próxima lição é: não tente buscar o Brasil em outros países, galera. Não tentem buscar o Brasil em outros países. Por que eu falo isso? Gente, a nossa cultura, ela é muito única. De tudo, assim. Eu nunca vou ser essa pessoa, eu amo viajar, mas eu nunca vou ser essa pessoa que vai vir falar mal do Brasil, porque o Brasil é o bostil, que não sei o quê. Eu reconheço os problemas que a gente tem no nosso país, e são inúmeros. Assim, de verdade, eu sei que são muitos problemas, mas ao mesmo tempo, tem coisas que a gente não valoriza, e quando a gente sai do Brasil, a gente aprende a valorizar. Eu sinto que aqui a gente tem uma calorosidade, né, que é muito única do brasileiro, e que em outros países não necessariamente as pessoas têm isso, assim, ou elas são muito diretas. Eu vou dar um exemplo. Quando eu tava saindo de uma das casas das pessoas que eu fiquei lá, da minha host family e tudo mais, eu, sem querer, tinha colocado a chave em algum lugar que eu não conseguia achar. E aí, quando eu fui me despedir, né, eu fui entregar a chave, pô, cadê a chave? Cadê a chave? Não achei a chave do apartamento da moça.
E ela foi bem ríspida, assim, quase brigando, falando assim, olha, tu vai ter que achar essa chave, senão eu não vou deixar tu sair daqui e tal. Isso, pra muita gente, pode ser visto como uma coisa certa e tudo mais. E assim, ok, é o jeito da pessoa se expressar também, não vou falar que é errado e tal. Mas eu imagino que se fosse aqui no Brasil, e a abordagem seria de uma maneira diferente, sabe? Tipo assim, não, então acha aí a chave, vai na tua mão, vai no teu tempo, tal, tudo bem, não tem problema algum. E se tu não achar, porra, sei lá, vamos fazer uma cópia, sabe? Outro exemplo também que eu quero dar, um exemplo aqui. Quando eu fui em Nice, Nice é a cidade do carnaval na França, né? Isso é muito engraçado. E aí eu falo, não procurem o Brasil em outros países. Por quê? Porque o carnaval do Brasil, ele é completamente diferente do carnaval francês, né? Isso parece uma coisa óbvia. Mas quando eu cheguei lá, e tava na época do carnaval de Nice, as pessoas faziam, assim, um grande marketing, né, em cima do carnaval de Nice, que eu, enquanto brasileiro, falei assim, cara, eu preciso conhecer, né? Pô, sou brasileiro, preciso ir. Fiz uma fantasia lá com o tema do Carnaval de Nice. Cara, e fui. E aí eu me lembro muito bem que quando eu tava na fila, eu falei, foi um evento escolar, né? Então outros alunos foram com a professora e tudo mais. E aí eu falei assim, ah, professora, e aí, quanto que é uma cerveja aí dentro? Aí ela, não, não tem cerveja aí dentro. Aí eu, ué, mas é carnaval e não tem cerveja, não tem bebida. Ela, não, não tem cerveja. Eu, ah, tá bom, então vou ver alguma coisa pra comer lá, se tem uma comida típica, né, do carnaval de início. Ela, não, quando entra também não tem comida. E aí, como é que era o carnaval de início? Era um evento fechado, né, um cercado, onde vários carros alegóricos, gente, maravilhosos, desfilavam e tudo mais. E dentro do evento, né, não tinha comida, não tinha bebida, não tinha banheiro. A daí tu vê. E do lado de fora do evento, também não tava rolando nada, assim, era uma coisa, assim, bem fechadinha mesmo. E, assim, eu não tiro também a beleza de todo o espetáculo que foi, sabe? Porque realmente foi um grande espetáculo, grandes carros alegóricos, com temas críticos. E, gente, é muito bonito. Então, eu não tô falando aqui que é ruim ou coisa do tipo, mas, assim, se uma pessoa sair do Brasil com a intenção de encontrar o Brasil em outros lugares, rapaz, pelo menos não é na França que ele vai achar. Essa, pelo menos, é a minha opinião. O que não deixa de ser, assim, não, as experiências que eu tive lá e que as pessoas têm lá não deixam de ser memoráveis, assim, experiências maravilhosas. Mas aqui é uma coisa muito nossa. Então, se uma pessoa já está acostumada e gosta, como eu gosto, das nossas festas, da nossa cultura, pode ter um pouco esse choque, eu acho. Uma outra lição que tem a ver com isso também é que, cara, pelo menos pra mim, que sou uma pessoa que gosta do Brasil, a saudade de casa, ela mata, gente. Eu não sei se tem a ver com rede social, de ver as pessoas vivendo o carnaval daqui, ou de ver meus amigos saindo, de ver as pessoas aqui em São Luís curtindo e brincando. Se tem um grau de FOMO aí, sabe? Mas assim, cara, durante essa viagem, quando tava lá pra perto de eu voltar pra casa, cara, eu fui ficando com uma saudade de casa, gente, que eu ficava triste, sabe? E um grande exercício que eu tive no final dessa viagem foi de não deixar com que essa saudade estragasse o resto da viagem. Eu tinha realmente que falar assim, não, cara, quer saber? Eu vou sair daqui da cama, vou passear, vou aproveitar, porque eu sei que foi muito caro pra eu estar aqui e eu não posso ficar me lamentando ou ficar triste por saudade. Já já eu vou voltar também, sabe? Mas eu imagino pra quem mora fora, sabe? Pra quem tá há mais tempo longe do Brasil, isso deve pegar muito, muito, muito. Uma última lição que eu tive viajando sozinho é que, gente, crime, problema, confusão tem em todo lugar do mundo. E isso, novamente falando, eu sou um cara que gosta do Brasil e eu vejo as pessoas criticando o Brasil por uma taxa de criminalidade muito grande, o que é real, isso acontece mesmo. Mas eu acredito que essas pessoas talvez não tenham noção, tipo, das confusões que tem em outros países da Europa ocidental mesmo, como é a França. Então, quando eu fui para Nice, que é uma cidade super tranquila, eu vi gente brigando na rua,
Eu vi pessoas pobres na rua pedindo dinheiro. Eu vi gente vandalizando a rua, chutando caixa de lixo, chutando balde de lixo na rua pra sujar mesmo a rua, sabe? Então, às vezes, eu olho muito essa bolha do YouTube que fala mal do Brasil, né? Citando que aqui tem muito crime, muita corrupção, e tem mesmo, isso não é mentira. Mas também citam, às vezes, a Europa como se fosse assim, nossa, um país de primeiro mundo e tal. E, claro, gente, tem suas razões históricas, políticas e tudo mais. Mas essa última lição foi para quebrar um pouco essa ideia de pô, aqui não tem problemas, sabe? Não, gente. Tem criminalidade da mesma forma, tem bairros perigosos da mesma forma, sabe? Talvez não seja tão. Como é que eu posso dizer? Tão expressivo como aqui no Brasil, porque talvez aqui, estatisticamente, os números sejam maiores. Mas isso aí eu não sei, eu tô falando de orelhada mesmo. Mas a gente não pode ficar pensando que em outro país vão ter problemas diferentes, porque todo mundo é ser humano, a gente sempre vai ter violência, sempre vai ter coisas erradas, né? Em todos os países do mundo. Não tem como fugir disso. E rapaziada, esse foi o vídeo. Queria trocar essa ideia com vocês, porque eu já tava pensando nisso há um tempo, né? De fazer esse vídeo. Se você gostou, não esquece de hypar o vídeo, de curtir o vídeo daí, de mandar pra alguém que vai viajar sozinho. Talvez para ele se preparar e pensar como que vai ser essa viagem. E não esquece de se inscrever no canal também para acompanhar os próximos vídeos. Beijão, rapaziada. Tamo junto.